E eu queria compartilhar, dar início à palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo de número 14, versículo de número 16. Está na NVI aí? Tá, né? A palavra diz assim: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro ou consolador, para estar com vocês para sempre. Vou repetir a fala de Jesus. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Fecha teus olhos, por favor. Deus, apresentamos o nosso coração a Ti agora, a nossa mente. Que o Senhor derrame, Pai, sobre esta igreja o espírito de sabedoria, de revelação, de entendimento, para compreendermos a boa palavra do Senhor, Pai. Lançamos sobre Ti agora todas as preocupações, todos os problemas, tudo aquilo que nos cerca, nos rodeiam e tentam nos paralisar no momento da palavra. Todo pensamento que vai longe, nós repreendemos, Pai. Ficaremos aqui ligados no Senhor e recebendo a boa, perfeita e agradável vontade pela palavra do Senhor, Pai. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Nós estamos aqui todas as quintas-feiras trazendo uma palavra sobre intensidade, né? Temos falado aqui algumas quintas-feiras sobre viver uma vida mais profunda, uma vida mais intensa, uma vida com uma maior dedicação, aproveitando um pouquinho melhor. E a proposta dessa noite é falar um pouco sobre esta vida pelo Espírito Santo. É lógico que eu não vou ser irresponsável de falar para os irmãos que o que falaremos aqui hoje é tudo que temos do Espírito, até mesmo porque em Tessalonicenses diz que o Espírito ele continua na terra enquanto a igreja estiver na terra. Enquanto a igreja do Senhor estiver aqui aguardando o arrebatamento, o Espírito continua movendo aqui. O Espírito só sai quando a igreja for arrebatada. Então eu não posso falar da totalidade de um Espírito que ainda continua operando. Eu não posso falar algo dele e dizer ponto final, porque ele vai dizer: Ademilson, eu continuo fazendo. Eu continuo surpreendendo, eu continuo agindo da minha maneira. Mas o pouco que temos aqui para poder falar, eu sei que vai te ajudar e muito a viver uma vida mais profunda e mais intensa pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele, pela Bíblia, ele tem alguns outros nomes. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus, ou só Espírito com letra maiúscula. E o Espírito, ele já está desde a criação do mundo, de uma maneira mais reservada, uma maneira dada por medida. Ele já vem trabalhando desde o início da criação. A história da criação nos dá uma base no capítulo 1 de Gênesis, no verso 2, que o Espírito pairava, se movia. E a palavra no Antigo Testamento é ruar, que significa sopro, movimento de Deus, ou a vida de Deus já se movia no início na criação. Quando ela passa para o grego, ela recebe o nome, o Espírito recebe o nome de pneuma, que é a mesma coisa, é o sopro de Deus, é a vida de Deus, é o agir de Deus, é o trabalhar de Deus. Aí está, para aqueles que estudam, fazem seminário, nós estudamos teologia sistemática e falamos sobre pneumatologia, né, que é a doutrina do Espírito Santo. Então o Espírito de Deus, ele já está na terra há muito tempo. Desde a criação, ele se movimenta, ele trabalha, ele age especificamente com o propósito de Deus. Ora, e hoje, no dia de hoje, aqui no Ministério Palavra de Vida, ele continua se movendo.
Eu não sei se você percebeu quando nós estávamos louvando e exaltando somente a Ele, ao Espírito de Deus, com os louvores que foram entoados aqui hoje. E eu pude perceber uma atuação dele aqui. E ele disse: eu venho onde eu sou aclamado. Eu venho aonde me buscam. Eu venho aonde eu sou exaltado. Eu venho aonde eu sou venerado. Então hoje, nessa noite, o Espírito está aqui, porque nós estamos dando a primazia a Ele. Ele trabalha na preservação da vida. Ele já age na criação. Pode pular o primeiro que eu te dei aí, Gênesis capítulo 1. Põe por favor Jó, capítulo 33, versículo de número 4. Jó capítulo 33, verso 4, diz assim: o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Você consegue trazer essa palavra para você? Desde o início, ele trabalha na preservação da vida. Está dizendo: o Espírito do Todo-Poderoso de Deus, ele me fez. O sopro dele, o ruá dele, a pneuma dele é que te dá vida. Você está aqui hoje porque você pode não perceber, mas o Espírito que está te dando vida. Sabe quando você pensa que vai morrer, que aquela luta é o fim, e aí hoje você está aqui, você nem percebeu. Foi o Espírito que preservou você. Foi o Espírito que intercedeu por você, que guardou você. Ele repousava nos patriarcas, desde o início, os grandes homens de Deus, o pai de família, cabeças de famílias. Eles eram preservados, repousava o Espírito sobre ele. Gênesis capítulo 41, versículo de número 38. Gênesis 41 diz assim, versículo 38. Por isso o faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito divino, ou o Espírito de Deus em outras versões? Percebe-se que José, existe algo diferente em José. Mesmo sem ser conhecedor do Deus de José, ele consegue perceber a diferença em José. José era uma pessoa diferente, porque aonde o Espírito de Deus repousa, há diferença. Aonde o Espírito de Deus está, nós entendemos que existe uma liberdade. Liberdade de quê? Sua não, liberdade do Espírito trabalhar. Então o Espírito trabalhava sobre a vida de José. Ele também era poder e sabedoria que impulsionava os profetas. Eu estou falando sobre o Espírito no Antigo Testamento. Eu queria descer, dá ruim se eu descer? Eu queria acompanhar ali na televisão também. É verdade, né? Eu queria estar acompanhando com os irmãos. Pode botar ali na frente? Vai dar microfonia? Não, né? Cadê aquele... Ah, tá usando. Não, deixa. Pode deixar. Eu vou trazendo para você e você vai lendo. Já colocou Miqueias aí? Miqueias capítulo 3, versículo 8. Colocou? Por favor, a igreja pode ler? Glória a Deus. O profeta está dizendo que por intermédio do Espírito, não tinha nada dele, era do Espírito de Deus, ele tinha força, sabedoria, para poder declarar, ajudar os seus problemas, as suas lutas. Então, desde do Antigo Testamento, esse Espírito, ele age. Desde o Antigo Testamento, esse Espírito trabalha. Só que nós lemos um texto em que Jesus diz: olha, eu preciso ir para que eu envie outro Consolador. Ele
Se ele está enviando outro consolador, é porque já esteve um consolador. Jesus estava dizendo, olha, da mesma maneira que eu trabalhei sobre a vida de vocês, esse Espírito também fará a mesma coisa, ele é outro consolador. Quando você começa a estudar os evangelhos, você vai ver que no Evangelho de João, ele dá uma visão diferente do Espírito de Deus. Ele fala mais detalhadamente sobre o Espírito. Em João, por exemplo, capítulo 3, Evangelho de João, capítulo de número 3, verso 34, diz assim, pois aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. Agora começa a acontecer uma coisa bem diferente. Jesus vem e ele também é revestido do Espírito. Só que João, ele dá uma ênfase maior, dizendo que esse Espírito, ele tomou Jesus por completo, é a totalidade. Ele não deu o Espírito para Jesus sob medida, como havia dado para profetas, como havia dado para reis, como havia dado para sacerdotes. Agora ele faz diferente, ele dá essa totalidade para Jesus. A partir desse momento, Jesus começa a doutrinar os discípulos, a conversar com os discípulos, dizendo que era necessário ele ir, mas que eles não ficassem preocupados, porque o Espírito que estava trabalhando sobre a vida de Jesus, que estava na totalidade da vida de Jesus, era o mesmo Espírito que iria alcançar a vida dos discípulos. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus, que estava naquela época, é o mesmo Espírito que está aqui hoje. Não existe diferença nenhuma. E hoje nós estamos vivendo uma dispensação da graça, aonde esse Espírito, ele é derramado, a totalidade dele, basta você querer, basta você buscar. Ele não é dado mais sobre medida, ele é dado na plenitude para soprar você, para levantar você, para reerguer você, para não deixar você para baixo. Então receba da totalidade do Espírito hoje. Como eu posso viver intensamente? É a pergunta, pelo Espírito. O apóstolo Paulo, quando ele começa a escrever aos Gálatas, ele fala sobre a inclinação do homem para a carne. O homem tem uma tendência muito grande a se inclinar para a carne, porque o homem é carne. E aí, ele não quebra isso na nossa vida. Aos Filipenses, ele já fala, fazei, pois, morrer a natureza pecaminosa que é em você. Quem faz morrer? Quem faz morrer? Não, eu. Eu faço morrer essa natureza. Eu vou me inclinar a quem eu estou servindo. O Espírito me ajuda. Ele me diz, ele me dá direções. Mas eu resolvo viver inclinado para a carne ou viver inclinado para o Espírito. É uma escolha sua. Você resolve, eu não quero mais viver essa vida de pecado, então eu vou me inclinar ao Espírito. E desde o momento que você se inclina a Ele, você passa a servi-lo. Eu não sei se você já chegou a esta conclusão, de que nada mais importa a não ser o Espírito. Você se preocupa com tantas coisas nesta vida, coisas imediatas, rápidas, eu preciso disso, aquilo, outro, mas chega uma hora que você está na presença dele, que você percebe e diz assim, eu não preciso mais de nada, o que eu preciso está aqui, porque o Espírito completa você, o Espírito ele enche você de tal maneira, que não há mais espaço para nada. Já participou de um culto que você não quer nem saber se vai trabalhar no outro dia? O negócio foi tão bom, tão gostoso, que tu não quer saber se você é casado, se teu filho está do teu lado chorando. É tão bom que você está sentindo aquela plenitude de Deus, que quando alguém dá a bênção apostólica, tu fala assim, poxa, estava tão bom, por que acabou o culto? A gente consegue provar disso ainda aqui. O Espírito vem para preencher você. Mas como eu posso viver e entender isso? A primeira coisa, 1 Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 19. Diz assim a palavra do Senhor:
Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmo? Esse texto é lindo, porque agora Paulo está ensinando aos coríntios, que era uma cidade com uma população muito grande, muito pecado, e ele fala assim: não, o corpo de vocês é o templo do Espírito. Ele veio para habitar em você. Há pouco tempo eu estava envolvido em um louvor que estava me motivando muito, sobre Espírito Santo. É uma palavra que hoje muita gente fala. Um dia desse eu estava ouvindo um programa dos nossos irmãos católicos, e falando do Espírito Santo, eu nem percebi que era um programa católico, depois que eu percebi, mas estava lá falando, porque virou comum, uma coisa comum essa palavra. Mas aí, quando eu estava nessa batida desse louvor, Deus falou comigo assim: como pode falar que eu habito em você, se você não me conhece na profundidade? Você mora com alguém que você não conhece? Convive com a pessoa algum tempo que você não conhece? Você entra em casa e tem alguém estranho lá que você nunca viu? E a pessoa vai para a tua cama e dorme na tua cama. Aí tu fala: pô, mas quem é esse cara aqui? Quem é essa pessoa aqui? Porque ninguém entra na tua casa, tem a chave da tua casa, entra, faz, come, porque ele não habita lá. E quem habita, eu conheço. Habitar é ocupar espaço, é morar. Se você quer viver uma intensidade do Espírito, não convide ele para vir de vez em quando. Fala: Senhor, a casa é tua. É tu que manda aqui, Senhor. E para eu viver esta totalidade no Espírito, eu preciso entender que o lugar é dele. Como alguém mora em mim e eu não conheço, irmão? Como alguém mora em mim e eu não tenho conhecimento de quem é? É lógico que eu falei aqui no início, que ninguém conhece o Espírito na totalidade. Ele continua trabalhando, ele continua se movendo. É a era dele, é a fase dele. Mas eu preciso entender que ele veio de Deus. Foi o que Paulo falou para os coríntios. Porque havia vários espíritos, irmão. Vários espíritos operando em Coríntios. E aí ele fala: não, o de Deus, o Espírito Santo, ele vem de Deus. E aquilo que vem de Deus não causa confusão. Aquilo que vem de Deus gera paz. Aquilo que vem de Deus gera tranquilidade. Então, por ser uma quinta-feira profética, levante as tuas mãos e feche teus olhos. Que você faça a sua oração e diga: Senhor, eu limpo a casa. Senhor, eu tiro tudo aquilo que toma o espaço do Senhor em mim. Eu tiro, Pai, porque eu não quero viver uma vida com o Senhor de vez em quando. Eu não quero isso, Pai. Eu quero que o Senhor more em mim. Você vai me desculpar a expressão que eu vou usar para você? Você me desculpa? Desculpa? Ou não? Não sabe nem o que é, né? Mas às vezes a gente acaba tratando a pessoa do Espírito como uma espécie de prostituição. Foi o que a palavra diz lá em Jeremias. O povo se prostituía. Ele ia aos outros deuses porque ele sabia que podia encontrar alguma coisa. Chuva, fertilidade, produtividade. E às vezes a gente faz a mesma coisa, vai até a ele quando a gente sabe que pode vir alguma coisa. Não se relacione com o Espírito por aquilo que ele pode te dar. Relacione com ele por aquilo que ele é, por aquilo que ele representa para você. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele quer que você se relacione com ele como alguém que tem intimidade, alguém que deixa ele morar em você. Não é por aquilo que ele pode fazer por você, porque o nome disso é prostituição. Quando alguém vai lá, faz, aproveita, não tem compromisso nenhum e vai embora. Ele não. Por isso a palavra é bem clara quando diz: ele veio habitar, ele veio morar. Hoje, que toda inclinação tua possa ser para ele. Segunda coisa, Gênesis capítulo 1, versículo
1 e versículo de número 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando eu falo que ele estava no início da criação, capítulo 1, versículo 1, disse que no princípio criou Deus. Esse verbo no hebraico não é usado para ninguém, a não ser para Deus. É o verbo chamado bara. O que significa isso? Significa que ele tem poder de criar uma coisa do nada. Está pegando aí? Está precisando de um milagre, de uma vitória? Especialidade dele, criar do nada. Pastor, está ruim o negócio para mim, pastor, está complicado, pastor. Não sei para onde correr, não sei para onde ir, fica tranquilo. Ele cria do nada situações para você. Ele cria do nada situações para abençoar a sua vida. Ele cria do nada situações para o nome dele ser glorificado em você. A terra era sem forma e vazia, mas ele já estava criando. Ele não precisa de nada para um ponto partida não, irmão. Ele tem habilidades. Ele sabe muito bem como fazer. Quando tudo diz não, quando não dá mais jeito, aí ele vem e cria algo novo para você. E como é que ele cria? Um contato. O verso 2 diz que ele pairava, ou ele se chocava, ou ele mantinha um relacionamento, ele encostava nas coisas. E a partir do momento que ele encostava, as coisas iam acontecendo. Levanta a tua mão direita, não fique longe dele não. Todos os dias quando acordar, diga: Espírito Santo de Deus, vamos junto. Esse dia é nosso, não me deixe desistir, não me deixe te abandonar. Eu quero estar com o Senhor, porque eu sei que o Senhor em mim, coisas vão acontecer. É só Ele estar com você, é só Ele encostar, as coisas acontecem. Falar dele é maravilhoso, porque eu estou falando aqui para vocês e já estou pensando na minha vida. Que eu sei que Ele está trabalhando também na minha vida, eu sei disso. Gênesis capítulo 1, verso 6, eu encontrei algo maravilhoso. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento, que separe águas de águas. Que separe águas de... Ora, como assim? E ele falou, o Espírito, quando você vive a intensidade do Espírito, ele faz separação daquilo que parece e daquilo que não parece. Eu não sei se você já percebeu, estamos vivendo na era das coisas falsas. Pessoas falsas, roupas. E você tem até dificuldade de entender o que é original ou não. Por isso, quando a gente fala que o homem precisa voltar ao estágio inicial, é a questão do original que Deus fez ele. O homem foi se deformando. E a estratégia do inimigo é que as coisas pareçam que é ele, mas não é. Então aqui ele deixa bem claro que quando o Espírito está sobre a tua vida, ele separa você. Separou águas de águas. Qual é o trabalho do Espírito, dessa intensidade do Espírito em minha vida? Separar você para algo novo. Santificar a tua vida. Está recebendo isso? Levanta a tua mão. O Espírito tem um trabalho de te ajudar na santificação, separar você, que você seja o original, que você não seja falso, que não haja máscaras, que não haja nada sobre a tua vida, sobre o teu ministério. Ele separa você hoje para uma grande obra. Se você quer viver essa intensidade pelo Espírito, Evangelho de João, por favor, capítulo 14. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando para mim, e eu fui fazer um questionamento para ele, e ele falou para mim assim: você precisa ser uma pessoa ensinável. Você não é, cara, tu é cabeça dura. Eu fui para casa pensando naquilo, e eu percebi que quando o Espírito trabalha em mim,
Eu sou uma pessoa ensinável. Você entrou aqui hoje para aprender um pouco mais ou você já entrou aqui sabendo de tudo? Ou você entrou aqui já tendo as suas convicções, as suas razões? Nada vai mudar, porque nós vemos assim às vezes do mundo, a nossa família nos ensina isso, nós somos assim, pronto e acabou. Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 26. A palavra diz assim: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. Hoje você tem um mestre aqui, irmão. Talvez o que ele vai te ensinar hoje você não precisava aprender ontem. Eu tenho aprendido isso. Ele não ensina nada de uma vez, é uma vida contínua. Todos os dias tem algo novo para você. Levanta a tua mão aí, irmão. Todos os dias tem algo novo para você. Por que encerra a meia-noite e inicia outro dia? Por que não emenda tudo de uma vez só? Se para Deus não ter esse negócio de tempo, é que quando vira meia-noite, é uma oportunidade que Ele está te dando para você aprender um pouco mais, para você crescer um pouco mais, para você amadurecer um pouco mais, para você entender que nele sempre vai haver algo mais para a tua vida. Por isso existe outro dia. Por isso existe um novo amanhecer. As pessoas se aproveitam disso nas palestras de motivação. Um amanhã, porque eles criam uma expectativa no amanhã e as pessoas acabam vencendo, saindo dali com o ânimo redobrado. Então por que nós não conseguimos enxergar o amanhã? Porque se nós somos pessoas ensináveis pelo Espírito, você precisa entender que Ele está dizendo para você hoje: não acabou, não terminou, calma, eu vou te ensinar uma coisa amanhã. Santifica o povo, porque amanhã eu farei maravilhas. Seja uma pessoa ensinável, irmão. Uma pessoa que te ensina é aquela que repassa ensinamento para você. É aquela que instrui você. Irmão, o que adianta ficar 10 anos na casa de Deus, na presença de Deus, e eu não conseguir aprender nada? Eu não estou falando de Bíblia. Eu não estou falando de palavras. Eu estou falando aprender aqui dentro. Porque Jesus, Ele primeiro veio introduzir o reino. O reino dentro. Ele disse: o meu reino não é comida nem bebida. Ele é o quê? Gozo, paz, alegria no Espírito. Olha o Espírito aí, ó. Jesus, Ele não veio para mudar pessoas por fora. Isso é só uma consequência. Ele veio para mudar por dentro. Ele veio para ensinar você por dentro. Aquilo que você não sabia quando estava lá fora, você está hoje no melhor ambiente que poderia estar, irmão. Você não está assistindo a Globo, vendo novela para se contaminar a tua casa, a tua família. Você está na presença de Deus, sendo ministrado pela palavra. Jesus está te ensinando alguma coisa hoje, ainda que você não perceba. Porque a gente aprende as coisas e depois só vai saber que aprendemos quando somos colocados à prova. Você estuda, e quando chega o dia da prova que você tira 10, aí você percebe que você sabia. Eu sabia. Eu não tinha tentado para isso, mas agora eu sei que eu estou aprendendo. Você está aqui hoje, você está aprendendo. Em nome de Jesus. Seja uma pessoa ensinável. Ainda dentro desse versículo 14, 26, eu encontro também que Ele é o conselheiro ou o consolador. E quando Jesus fala sobre isso, Ele fala: você sabe o que é um consolador? É aquele que alivia a sua dor. É aquele que dá escape para as suas aflições. É aquele que ajuda você no momento mais difícil. Ele carrega o seu fardo. E Ele tem sempre uma palavra para você. Se tem uma coisa que Ele tem, a especialidade do Espírito, é que sempre nele você tem uma palavra. Nunca acaba quando você chega no Espírito. Sempre tem uma palavra, porque Ele consola você. Ora, se Jesus disse que no mundo teríamos aflições, Ele não ia deixar você na aflição sozinho. Por isso Ele enviou o Espírito. Eu estou enviando outro Consolador. Eu não vou aguentar essa luta. Quem nunca fez isso? Eu já fiz várias vezes. Se eu não vou aguentar, é meu fim. Acabou aqui. Acabou. Aqui jaz Ademilson.
Acabou por aqui a trajetória desse moço. Daqui a pouco, eu estou olhando para aquilo e estou sorrindo. Eu falei, cara, eu passei por isso. Por que eu passei por isso? Porque o Consolador entrou. A dor que eu pensei que eu ia morrer com aquela dor, Ele aliviou a minha dor. Ele segurou as minhas cargas, a minha aflição. Eu clamei por Ele e Ele me ouviu. Mudou todos os meus lamentos. Deus está falando com alguém aqui hoje. Mudou-me, transportou-me das aflições para a alegria. Da tristeza, eu comecei a sorrir. Por que aconteceu isso? Porque o Consolador entrou na minha vida. O Conselheiro entrou na minha vida. O mundo disse, é o fim, Ademilson. Não vai dar, acabou aqui. Mas eu ouvi uma voz doce e suave dizendo, não temas, porque eu sou contigo. Passarei com você. Se tu passares pelas águas, ela não vai afogar você. E nem pelo fogo, não vai queimar você. Porque eu passo contigo. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Ele está tirando a sua aflição hoje, te ajudando. Ainda dentro do Evangelho de João, capítulo 16, verso 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Você sabe que a gente não sabe nos guiar sozinho? Não. Se você não tiver alguém para te guiar, sabe o que eu entendo? Quando eu vou num lugar que eu nunca fui na minha vida, é bom ter alguém que conhece, um guia. Porque ele vai me levar na boa. É aqui, é ali, vira aqui, vira ali. Hoje você não pode confiar no GPS que ele vai te levar para furada. Mas um guia, alguém que conhece, né? Eu me lembro, há muitos anos atrás, que eu estive num lugar em Vitória e tínhamos um jovem de lá e ninguém conhecia nada na época do quartel e ele levava a gente de um lado para o outro porque ele tinha... Eu conheço aqui, ele conhecia os detalhes das coisas, os detalhes das coisas. E ele guiava a gente de um lado para o outro. Você sabe o que eu quero dizer com isso? Que ele sabe o que você precisa e aonde você precisa ir. O Espírito hoje quer guiar você. Não tome nenhuma decisão sem Ele levar você, sem Ele guiar você. É Ele o teu guia, é Ele que vai te levar aonde você precisa ir. Senão você pega o caminho errado. Irmão, quantas vezes você tomou a decisão errada? Foi guiado para um lugar errado. O coração do homem é assim, ele traça planos. Mas a resposta final vem de quem? Dele. Então levanta a tua mão direita. Fecha teus olhos, deixa eu profetizar para você. O Espírito quer guiar você nas suas decisões, em relação ao seu ministério, em relação à sua família, em relação a todas as coisas. Ele vai te guiar na verdade. Ele vai te guiar naquilo que você precisa. Outra coisa. Ainda dentro do verso 13 que nós lemos, diz assim, ele não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Eu percebo que quando o Espírito está na minha vida, eu estou vivendo uma totalidade dele, ele me leva a pensar no amanhã. Se tem uma das coisas que o inimigo quer e tenta fazer sempre, é te fazer parar no hoje. Acabou. É aqui. É o fim. O Espírito vem para te livrar da prisão do passado, dizendo para você que sempre vai haver uma esperança. Por isso eu disse que enquanto a igreja está aqui, o Espírito continua. Então ele sempre manda dizer para você hoje, sempre vai haver uma esperança. O escritor aos Hebreus diz que a esperança é como âncora de Cristo que é jogada. O barco não sai dali, porque sempre vai haver uma esperança. O Espírito hoje, levanta a tua mão direita, deixa eu profetizar. Você que deixou de sonhar, de planejar, Ele vai te fazer, Ele vai revelar coisas que
vão acontecer ainda sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério. Então receba de Deus novas visões, novas revelações sobre a tua vida, sobre a tua casa. Carta de Paulo a Tito, uma carta pastoral, ensinamento de Paulo ao seu filho na fé. Capítulo 3, versículo de número 5. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador. O Espírito, quando você vive a totalidade do Espírito na tua vida, ele vai regenerar você. O que significa isso? Ele vai gerar ou produzir novamente algo em você. Você vem do mundo, eu não sei você, como você chegou à presença de Deus. Eu cheguei totalmente destruído, totalmente deformado, totalmente acabado pelo pecado, pelo mundo, pelas coisas que Satanás, ele se aproveitou da legalidade que eu dei, e ele me deformou totalmente. Mas quando eu cheguei à presença de Deus, eu comecei a entender que ele estava gerando de novo algo em mim. Ele estava produzindo algo novo em mim. Fecha teus olhos. Ele tem habilidades para fazer isso, gerar novamente, dar origem mais uma vez para você, provocar o nascimento. Isso pode demorar um tempo. Pode, é um tempo. Por quê? Não é hoje, porque sempre vai ter algo novo dele, mas ele vai estar sempre trazendo lavar, regenerador sobre a tua vida, produtivo, vai produzir de novo, vai gerar de novo. Então a pessoa fala, antigamente eu fazia isso, antigamente eu fazia aquilo na presença de Deus. Não acabou não, irmão. O Espírito ele tem e sabe como fazer este lavar regenerador na tua vida. Aí dentro desse versículo ele fala, e renovador, regenerador e renovador do Espírito Santo. Sabe o que é renovar? É ficar outra vez na situação de novo. De novo. Você vem destruído, acabado, acabou aqui. Você já viu como quando o Espírito Santo entra, ele tem capacidade de mudar a história de famílias, história de pessoas que eram totalmente dependentes de químico, pessoas que viviam na mentira, na prostituição. Ele tem poder de renovar, fazer a pessoa nova de novo. Você vê a pessoa assim na rua, é o fulano, aparência, maneira de falar, não é ele, lógico que não é, aquele morreu. Agora algo se fez novo, renovou, algo novo de Deus. Ele vive o novo, é uma nova pessoa, nova atitude, novas palavras. O novo de Deus, o Espírito está renovando você, o novo de Deus sobre a tua vida. Ele precisou fazer isso com Pedro, lembra? Preciso fazer Pedro de novo. Pedro estava acabado. Errou 3 vezes. Sabe que errou. Triste. Jesus vai lá e faz a perguntinha para ele 3 vezes. Você acha que foi em vão? Ou Jesus era surdo? Nenhuma das duas. Toda a palavra de Jesus tem um propósito. As 3 vezes afirmativa de Pedro, o Senhor estava renovando Pedro. Renovando para uma nova história. Porque ninguém que chega à presença do Senhor vai viver a mesma vida. Do Espírito não, o Espírito faz algo novo. Ele renova você para viver o novo. As coisas velhas se passam, tudo se fez novo. E eu termino aqui hoje com o último tópico. Evangelho de João, capítulo de número 7. Versículo 37 ao 39. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz:
Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Deus não chamou você para funcionar. Deus chamou você para fluir. Os que nele crescem, eu creio. Eu creio, você crê? Então não tem como funcionar, tem como fluir. Ele disse, eu estou falando sobre fluir em relação ao Espírito que eu vou enviar e que ele já enviou. Quando eu falo fluir, irmãos, é algo que escorre abundantemente. A igreja do Senhor não pode funcionar. O profissionalismo, irmão, não pode existir aqui dentro. Porque o profissionalismo, ele executa as coisas. Agora, a intimidade com o Espírito faz fluir as coisas. Eu não sei se você quer funcionar ou se você quer fluir. Tem muita gente que está muito bom, o espírito de religiosidade pega você de tal forma que você já se contenta por estar aqui, você já se contenta por estar na igreja, por estar, as pessoas te darem a paz do Senhor, por você ter um convívio como esse, e só executando o profissionalismo. O mundo hoje, para você arrumar emprego, está tão complicado porque esse aqui, o meu trabalho, e eu não vou. O patrão fala, faz isso para mim. Não, isso aqui não está no contrato não, é isso aqui. O que acontece no dia de hoje? Tu vai para onde? Embora. Eu vou chamar outro que vai fazer. Não, isso aqui. Agora aquele, não, estou aqui para fazer, é isso, tal. Deus está mandando dizer para você hoje, você não precisa ser profissional, irmão. Você só precisa deixar fluir em você o Espírito de Deus. Fluir é escorregar abundantemente, algo que vem de você abundantemente para a tua vida, para outros. Não tem como fluir e alcançar só você, irmão. Sabe por que às vezes as coisas não acontecem ao nosso redor, nas pessoas que queremos que aconteça? Porque nós somos profissionais. Porque você sabe muito bem dizer para a pessoa, olha, se você não aceitar Jesus, tu vai para o inferno. Tu sabe muito bem julgar a pessoa quando ela peca. Você sabe muito bem já os versículos que vai dizer para ela, mas está escrito isso aqui, isso aqui, isso aqui. Agora o Senhor, Ele te chamou para fluir. E quando flui, irmão, até as pessoas que estão ao teu lado estão vendo que está saindo aquilo e você é abençoado. E as pessoas que estão ao redor de você, elas também são abençoadas. Lucas capítulo 5, tem peixe para todo mundo. Quem estava ao redor se deu bem, pegou o peixe também, porque estava fluindo sobre eles. E quando flui não alcança só você, quando flui vai alcançar a tua família, vai alcançar o teu ministério, vai alcançar a tua vida profissional, vai alcançar a tua vida sentimental. É o fluir de Deus sobre você. Fecha teus olhos, fique de pé por favor.